Boa noite a todos os vereadores, população que nos acompanha. Hoje, na ausência do presidente Paulo, vou presidir a sessão de hoje. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do ano de 2024. Peço por gentileza a segunda secretária, a vereadora Fabiane Calimanco, que faça a leitura da ata da sessão anterior para análise do plenário. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite a toda a população que nos acompanham pelas redes sociais. Ata da 14ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Cristianópolis. Aos 21 dias do mês de maio de 2024, às 18h06, no plenário da Câmara Municipal de Cristianópolis, encontram-se presentes os vereadores Paulo Lemos, presidente, Fabiane Calimã, segundo secretário, Renato Tuma, primeiro secretário, José Carlos, João Vitor, vice-presidente, Marcos Machado, Daniel Araújo e Leide Fernandes, ausência do vereador Aécio Cunha. O presidente Paulo dá início aos trabalhos e, sob a proteção de Deus, havendo número legal, declara aberta a sessão. A segunda secretária vereadora Fabiane faz a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pelos presentes. O vereador João Vitor faz a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Franqueada a palavra ao plenário, o vereador Marcos cobra a aquisição de um aparelho de raio-x para o hospital, devido ao encerramento do convênio com o município de Santa Cruz, e pede o motivo do porquê o convênio foi encerrado. O vereador João Vitor cobra da Saneago o recapeamento nas ruas onde foram realizadas obras pelas empresas. Com a palavra, a vereadora Leide faz um agradecimento ao Executivo pela construção do asfalto nas ruas do centro e das calçadas do lago. Passando para a ordem do dia, o primeiro secretário vereador Renato faz a apresentação do indicativo número 022/2024, solicitando que as autoridades competentes sejam contadas para a implantação de 2 barreiras eletrônicas na GO 139, Perito Urbano de Cristianópolis, visando a maior segurança de quem trafega por essa região. De autoria do vereador João Vitor. Seguindo para a discussão e votação dos seguintes indicativos. Indicativo 020/2024, solicitando que seja feita cobertura nos pontos de ônibus utilizados para transporte aos estudantes, sendo bastante necessário, pois o sol forte que está fazendo à tarde é bastante prejudicial às crianças. De autoria da vereadora Leide Fernandes. O indicativo foi discutido e aprovado por todos os presentes. Indicativo número 021/2024, solicitando que seja feita a aquisição de carpas capim. A aquisição dessa espécie de carpa é muito utilizado para limpeza de lagos, pois se alimenta de plantas aquáticas invasoras, colaborando assim para manter o lago municipal livre da proliferação de algas, de autoria da vereadora Leide Fernandes. O indicativo foi discutido e aprovado por todos os presentes. Seguindo, passou para a votação em primeiro turno dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Executivo número 003/2024, institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Não houve discussão e o projeto foi aprovado por todos os presentes. Projeto de lei do Executivo número 004/2024 dispõe sobre as alterações nas leis municipais número 707/2027 e o número 728/2018, que dispõe sobre a reformulação do plano de cargos e vencimento dos servidores públicos do município de Cristianópolis e da outras providências. Não houve discussão e o projeto foi aprovado por todos os presentes. O presidente consulta ao plenário para a inclusão na pauta do projeto de resolução número 01/2024, que seja discutido e votado em primeiro turno. Com o consentimento do plenário, o projeto de resolução entra em pauta. Projeto de resolução número 01/2024 altera a resolução número 49, de 11 de novembro de 1992, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Cristianópolis, Estado de Goiás.
O projeto de resolução foi aprovado por todos os presentes. Em tempo, o presidente Paulo fala sobre o indicativo da vereadora Leide para aquisição e soltura no lago de carpas capim, que a Câmara fará o repasse do valor para que as mesas sejam adquiridas. E não havendo mais matérias em pauta, a sessão é encerrada às 18h32. Cristianópolis, 21 de maio de 2024. Obrigado, vereadora. Ato em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada. Vereadora Leide Fernandes, faça a leitura bíblica para nós, por favor. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Vou ler aqui o Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se com ignomia os que se comprazem do meu mal. Que palavra. Obrigado, vereadora Leide Fernandes. Franqueada a palavra ao plenário, cada vereador que quiser usar tem 5 minutos, de acordo com o regimento interno. Boa noite a todos. Nós sabemos que as redes sociais hoje são vilões e mocinhos, né? Falam verdade, faz fake news e falam verdades. Nesses meses que está passando, véspera de eleições, né, Zé Carlos? Vem muitas verdades e muitas mentiras. Todos sabem que eu fui pro MDB, sou pré-candidato lá, trabalho para ser novamente candidato à eleição. E tem boatos que falam, Marquinhos é vice fulano, Marquinhos é vice tanto, como rolou nas outras passadas. Então, pode ter certeza que estou trabalhando para a minha pré-campanha de vereador. Estou no meu mesmo lema, que é defender a população. Busquei refúgio no meu partido, que é o MDB. Então, a população pode ficar tranquila, que vamos continuar na mesma linha, trabalhando, para ser novamente representante do nosso município. Então, o que falam as redes sociais, a maioria é fake news. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, de antemão eu peço a sua colaboração e compreensão no sentido de que talvez eu exceda os 5 minutos. Claro que eu tenho direito aos mais 2 minutos, mas eu vou tentar ser breve. Obrigado. Primeiramente, senhor presidente, gostaria que constasse em ata que eu havia feito uma solicitação aqui para a senhora procuradora em relação ao desarquivamento do processo de mandado de segurança e até o momento eu não obtive resposta. Então, gostaria de reforçar que constasse em ata a minha solicitação de desarquivamento do processo nos mesmos termos do que foram pedidos anteriormente. Senhor presidente, eu não seria justo se não reconhecesse que houveram algumas melhorias para a nossa cidade nessa atual gestão. Mas temos que reconhecer que essas melhorias se destacaram
porque a gestão passada deixou na nossa cidade, deixou a nossa cidade totalmente abandonada. Reconheço que a entrega de algumas casas foi muito importante para a nossa comunidade e reconheço também que houveram algumas outras melhorias. No entanto, considerando o volume muito grande de recursos que entraram nos cofres do município, através de receitas ordinárias e através de emendas, me parece que os recursos gastos não foram totalmente aplicados no nosso município. Conforme tenho dito, a prefeitura gasta muito e gasta mal. Outra questão muito importante para ressaltar é a maneira como a chefe do executivo tem tratado parte da nossa população. Tem recebido denúncias de cidadãos e servidores que têm havido ameaças e pressão, forçando eleitores a se filiarem aos partidos da base da prefeita. É inaceitável que nossos cidadãos sejam tratados de forma tão desrespeitosa. Chega a ser desumano os relatos que chegam até mim. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento dos gestores públicos do nosso município. E não iremos ficar calados diante de tanta falta de respeito aos nossos cidadãos. Por isso, aproveito essa oportunidade para comunicar oficialmente que a oposição ao atual governo de Cristianópolis terá a chapa majoritária de prefeito e vice-prefeito e também de vereadores. Sabemos que não será uma tarefa fácil, uma vez que a atual administração está fazendo de tudo para aniquilar os seus opositores. Da mesma forma que Davi derrotou Golias, lutaremos para vencer a próxima eleição e trazer mudanças que transformarão o nosso município. Não acredito em eleição ganha e nem em eleição perdida. Da mesma forma que não acredito que existe político invencível. Lembram bem que, com 6% nas pesquisas, Marconi Perillo derrotou Iris Rezende numa eleição que era considerada ganha. Da mesma forma, outros políticos que achavam que a eleição estava ganha também foram derrotados. O próprio Marconi Perillo, Márcio, ex-prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Dr. Mateus, ex-prefeito de Santa Cruz e muitos outros. Sempre deixei claro que sou contra a reeleição em cargos de chefe do Executivo. Com a reeleição, o político toma posse já com o pensamento voltado para a conquista do próximo mandato dali a 4 anos. O governo, que deveria ser de união e coalizão, em torno da aprovação e execução de projetos em benefício da população, transforma-se em um governo que procura atrair pessoas com distribuição de cargos, troca de favores e uso imoral e ilegal da máquina pública para fins meramente eleitorais, incluindo nomeações políticas e empreguismo, desequilibrando a disputa eleitoral, dando vantagem para aquele que ocupa o cargo executivo. Vocês sabem muito bem que é este o atual cenário na administração de Cristianópolis. Faremos uma campanha limpa, sem ofensas aos adversários, mas iremos mostrar para a nossa população como muitos de nossos cidadãos estão sendo desrespeitados e que o dinheiro do nosso município está sendo mal utilizado e que parte desse dinheiro está sendo desviado para proveito particular, inclusive com a conivência dos vereadores que fazem parte da base da prefeita, que fazem de conta que nada está acontecendo, não fiscalizam e não deixam os outros vereadores fiscalizarem. A prefeitura não pode ser o principal empregador do nosso município. Nosso projeto será voltado para a geração de emprego e renda, através de fortalecimento da nossa economia local. Realização de obras de infraestrutura na zona rural e na zona urbana, valorização dos nossos servidores, principalmente os da área de saúde. Projetos na área de educação, de forma a valorizar os professores e melhorar a qualidade do ensino, preparando os nossos alunos para a vida profissional. Transparência no uso do dinheiro público e outras ações que iremos divulgar ao longo da campanha. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Vereadora Leite? Quer? Microfone, vereador. Eu só gostaria que constasse em ata a leitura do novo colega vereador.
Aécio Cunha. Então, que seja constado em ata a leitura do vereador Aécio e também o pedido dele, Andressa. Só o ônibus passar. Fica à vontade, vereador Daniel. Então, que seja constado em ata a fala na íntegra do vereador Aécio e também o pedido dele a respeito do mandato de segurança, Andressa, que passe para o presidente Paulo na próxima sessão, por favor. Vereador Renato, dê seguimento na pauta de hoje e faça a leitura das matérias em pautas, por favor. Boa noite, nobres colegas. Boa noite às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Só deixar aqui os meus sentimentos a todas as famílias enlutadas, né, que Cristianópolis perdeu alguns entes queridos. Fica aqui os meus sentimentos. Requerimento para a apresentação de autoria do vereador Marcos Machado, solicitando relação de todas as emendas recebidas, os valores correspondentes a cada emenda e também onde foi gasto o dinheiro das respectivas emendas. Indicativo para votação. Indicativo número 22, de 14 de maio de 2024. João Vitor, vereador que este subscreve, depois de ouvido em plenário na forma regimental, requer a Vossa Excelência o envio de expediente à senhora prefeita Juliana Isabel de Paula Costa, solicitando que as autoridades competentes sejam contadas para a implantação de 2 barreiras eletrônicas na GO 139, perímetro urbano de Cristianópolis, visando a maior segurança de quem trafega por essa região. Palácio Francisco Ribeiro do Prado, 14 dias do mês de maio de 2024. Como é costumeiro aqui, fala a todos os vereadores. Aqueles que queiram assinar o indicativo, isso aqui não é um indicativo meu, é um indicativo da população, é o que a população me pede. Então, aqueles que quiserem assinar, estejam à vontade. População, isso aqui é o indicativo número 22, onde é pedido a instalação de 2 barreiras eletrônicas no perímetro urbano, ali na GO 139, para trazer mais segurança a quem trafega nesse local. E sendo dessa forma, peço o apoio dessa casa para que seja aprovado e encaminhado esses indicativos às autoridades competentes para que seja feita a instalação dessas barreiras. O indicativo está em discussão e logo após em votação. Queira seu voto, vereador Aécio. Vereador Marcos. Esse indicativo sobre as barreiras já foi discutido nessa casa algumas vezes, foi feito ofício por mim, já a lei também, não sei se fez, eu fiz. A prefeita já falou em rede social também, então eu acredito que logo vai instalar as barreiras. Sou favorável. Vereador Zé Carlos. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Fabiane Calimã. Favorável. Vereadora Leide Fernandes. Favorável. Vereador Daniel. Então, o indicativo 22 foi aprovado e seguirá para o seu conhecimento das autoridades competentes. Seguindo, vereador Renato, por favor. Projeto de lei para votação de segundo turno. Projeto de lei número 3/2024, de 10 de abril de 2024. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Cristianópolis, Estado de Goiás, no interesse superior e predominante do município e em cumprimento ao mandamento constitucional estabelecido no parágrafo 2º do artigo 165 da Carta Federal, em combinação com a Lei Complementar número 101 de 2000, de 4/5 de 2000, aprove e eu, prefeito municipal, sancione a seguinte lei. Capítulo 1º, disposições preliminares, artigo 1º. Observar-se-ão, quando da feitura da lei, de meios a viger a partir de 1º de janeiro de 2025 e para todo o exercício financeiro, as diretrizes orçamentárias estatuídas na presente lei, estatuídas ou instituídas? Pois dá uma olhada aí. Na presente lei, por mandamento do parágrafo 2º do artigo
165 da Constituição Federal, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo: inciso 1º, orientação à elaboração da lei orçamentária, 2º, diretrizes das receitas e 3º, diretrizes das despesas. Parágrafo único. As estimativas das receitas e das despesas do município, sua administração direta e indireta, obedecerão aos ditames contidos nas Constituições Federal do Estado de Goiás, na Lei Complementar número 101 de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal número 4.320 de 64 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás e ainda aos princípios contábeis geralmente aceitos. Seção 1. Da orientação à elaboração da lei orçamentária, artigo 2º, a elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2025 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal aplicável à espécie, com vassalagem às disposições contidas no plano plurianual de investimentos e às diretrizes estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo formulados e avaliados segundo suas prioridades. Parágrafo único. É vedada na lei orçamentária a existência de dispositivos estranhos à previsão de receita e à fixação da despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Artigo 3º. A proposta orçamentária para o exercício 2025 conterá as prioridades da administração municipal estabelecidas no PPA 2022-2025 e deverá obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o programa de trabalho a ser desenvolvido pela administração. Parágrafo único. O programa de trabalho a que se refere o presente artigo deverá ser identificado no mínimo ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto, atividades e elementos e que deverá ocorrer na realização da sua execução nos termos da alínea C do inciso 2º do artigo 52 da Lei Complementar número 101 de 2000, bem como do Plano de Classificação Funcional Programática, conforme dispõe a Lei 4.320 de 64, bem como portaria STN número 163 de 2001 e modificações posteriores. Artigo 4º. A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo tempestivamente, a fim de ser contabilizada no Orçamento Geral do município. Artigo 5º. A proposta orçamentária para o exercício 2025 compreenderá, inciso 1º, mensagem, 2º, demonstrativos e anexos a que se refere o artigo 3º da presente lei, 3º, dos projetos e atividades com detalhamento de prioridades e respectivos valores orçados de acordo com a capacidade econômico-financeira do município. Artigo 6º. A lei orçamentária anual autorizará o Poder Executivo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 60% do total da despesa fixada na própria lei, utilizando como recurso a anulação de dotação do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. Artigo 7º. Artigo 7º. O município aplicará 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 8º. O município aplicará 15% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências na manutenção da saúde básica. Artigo 9º. O município contribuirá com 20% das transferências provenientes de ICMS, do FPM e do IPI para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, com aplicação no mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público e no máximo 30% para outras despesas. Seção 2. As diretrizes da Receita, artigo 10º, são
receitas do município, inciso 1º, os tributos de sua competência. 2º, a cota de participação nos tributos arrecadados pela União e pelo Estado de Goiás. 3º, o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte sobre rendimentos a qualquer título, pagos pelo município, suas autarquias e fundações. 4º, as multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais. 5º, as rendas de seus próprios serviços. 6º, o resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais. 7º, as rendas decorrentes de seu patrimônio. 8º, a contribuição previdenciária de seus servidores. E 9º, outras. Artigo 11º, considerar-se-á quando da estimativa das receitas. Inciso 1º, os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte. 2º, as metas estabelecidas pelo governo federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário, em cortejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2023 e exercícios anteriores. 3º, o incremento do aparelho arrecadador municipal, estadual e federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação. 4º, os resultados das políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento industrial, agropastoril e prestacional do município, incluindo os programas públicos e privados de formação e qualificação de mão de obra. 5º, as isenções concedidas observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal nos termos da Lei Complementar número 101. 6º, evolução da massa salarial paga pelo município no que tange o orçamento da Previdência. 7º, a inflação é estimada cientificamente previsível para o exercício de 2025. 8º, outras. Artigo 12º. Na elaboração da proposta orçamentária, as previsões da Receita observarão as normas técnicas legais previstas no artigo 12º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Parágrafo único, a Lei Orçamentária. Inciso 1º. Corrigirá os valores das dotações com a instituição de índice que reflita a variação de preços de julho a dezembro de 2024 e, havendo necessidade, a correção se fará também a cada trimestre, a contar do mês de janeiro, utilizando-se como forma de correção, sempre levando em consideração os valores orçamentários originais atualizados. 2º, autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotação orçamentária em percentual mínimo de 60% do total da despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital nos termos do inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. 3º, conterá reserva de contingência destinada ao a. reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes no decorrer do exercício 2025 nos limites e formas legalmente estabelecidos. B. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 4º, autorizará a realização de operações de crédito condicionada ao atendimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e resoluções do Senado Federal, inclusive as já autorizadas por lei específica. 5º, autorizará a realização de operações de crédito por antecipação da receita, utilizando como referência o total da receita corrente líquida. 6º, autorizará as alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesas para o exercício 2025 para atendimento e adequação aos NBCASP, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, PCASP, plano aplicado ao setor público, conforme atos normativos da STN, Secretaria do Tesouro Nacional e TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 7º, autorizará a realização de alienação de bens móveis e imóveis do município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o artigo 44 da LC 101/2000.
Oitavo, autorizará a utilização de saldo anterior proveniente dos recursos do Fundeb, mediante abertura de crédito adicional, limitando o percentual de 10% estabelecido na legislação federal, utilizando como cobertura o superávit financeiro do exercício anterior nas fontes de recursos específicos do fundo. Nono, garantirá recursos específicos para a cobertura de precatórios judiciais previstos para o exercício 2025, utilizando como parâmetro as informações fornecidas pela Procuradoria-Geral do município. Artigo 13º, a Receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal. Artigo 14º, na proposta orçamentária, a forma de apresentação da Receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei 4.320/64 e da portaria das portarias, né? Tem que dar uma olhada aí depois. STN. Artigo 15º. O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesas públicas municipais. Artigo 16º. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos nas modificações da legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis enviados às câmaras municipais no prazo legal e constitucional. Parágrafo único. Os projetos de lei que promoverem alterações na legislação tributária observarão: inciso 1º, revisão e adequação da planta genérica de valores dos imóveis urbanos. Aí também eu acho que é só planta genérica de valores. Segundo, revisão das alíquotas do imposto predial e territorial urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitados a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade. Terceiro, revisão e majoração das alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Quarto, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados. Quinto, instituição e regulamentação da contribuição de melhoria sobre obras públicas. Seção 3. Das diretrizes das despesas. Artigo 17º. Constituem despesas obrigatórias do município. Inciso 1º. As relativas à aquisição de bens. Possibilidades aos empreendedores e o melhor de forma gratuita. Primeiro, as relativas a aquisições de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos. Segundo, as destinadas ao custeio de projetos e programas de governo. Terceiro, as decorrentes da manutenção e modernização da máquina administrativa. Quarto, os compromissos de natureza social. Quinto, as decorrentes dos programas ao pessoal do serviço público, inclusive encargos. Sexto, as decorrentes de concessão de vantagens e ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal pelos poderes do município que, por força desta lei, ficam prévias e especialmente autorizados, ressalvados as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Sétimo, o serviço da dívida pública fundada e flutuante. Oitavo, a quitação dos precatórios judiciais e outros requisitórios. Nono, a contrapartida previdenciária do município. Décimo, as relativas ao cumprimento de convênios. 11º, os investimentos e inversões financeiras. E 12º, outras. Artigo 18º, considerar-se-á quando da estimativa das despesas. Inciso 1º, os reflexos da política econômica do governo federal, segundo as necessidades relativas à implementação e manutenção dos projetos e programas de governo. Terceiro, as necessidades relativas à manutenção e implantação dos serviços públicos municipais, inclusive máquina administrativa. Quarto, a evolução do quadro pessoal dos serviços públicos. Quinto, os custos relativos ao serviço da dívida pública no exercício 2025. Sexto, as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com a observância das metas e objetos programados no PPA. Sétimo, outros. Artigo 19º.
deverá haver equilíbrio entre receita e despesa para o período do orçamento 2025, orientando no que segue. Inciso 1º. Se verificado no final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes limitação de empenho e de movimentação financeira. Segundo, no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Terceiro, não será objeto de limitação de empenho as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, à coleta e reciclagem de lixo, à iluminação pública e a gastos com água. Depois tem que dar uma olhada nessa redação. Luz e telefone. É o artigo 19º, inciso 3º. Quarto. E há gastos com água. Ah, tá. Quarto. Tá. Destaque no 3º, então. Quarto, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que permitam a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. As despesas analisadas e consideradas de caráter relevante necessitam de prévia declaração orçamentária para sua execução, conforme o artigo 16º da LRF. Quinto, para efeito de limitação de empenho, será utilizada a seguinte ordem de critério. A. Redução de despesas gerais de manutenção de órgãos que não afetem seu regular funcionamento. B. Redução de gastos com terceirizados. C. Suspensão de programas de investimento ainda não iniciados. D. Redução de gastos com pessoal não estável. E. Redução de gastos com pessoal estável. Artigo 20º. As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, poderá ocorrer desde que seja respeitado o limite constante no inciso 3º do artigo 20º da Lei Complementar 101, de 4/5 de 2000. Artigo 21º. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o seguinte percentual relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. Parágrafo único. De acordo com o inciso 1º do artigo 29º-A da Constituição Federal, emenda constitucional número 25, de 14/2/2000, o percentual destinado ao Poder Legislativo de Cristianópolis, Estado de Goiás, é de 7%. Artigo 22º. As despesas com pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais e específicas, que constarão das anuidades orçamentárias responsáveis pelos débitos. Artigo 24º. A lei orçamentária poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade executados por entidades de direito privado mediante convênios e contratos, desde que sejam de conveniência do governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. Artigo 25º. O município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes, buscando atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando melhoria da qualidade dos serviços. Artigo 26º.
Fica autorizada a inclusão na lei orçamentária, bem como suas alterações de quaisquer recursos do município para clubes, associações de quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches, escolas para atendimentos e atividades de pré-escola, centro de convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio à gestante, unidade de recuperação de toxicomanos e outras entidades com finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de convênios. Artigo 27º. O Poder Executivo, com a necessária autorização legislativa, poderá firmar convênio com outras esferas governamentais e não governamentais para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico. Artigo 28º. A lei orçamentária anual autorizará a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto, lazer e atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas, profissionais e universidades. Artigo 29º. Fica autorizado na lei orçamentária anual, concessão de auxílios e subvenções através de projeto básico e convênio específico firmado entre o município e as entidades. Artigo 30º. O município está autorizado a participar de consórcios públicos nos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007. Artigo 31º. Os recursos somente poderão ser programados para atender despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações de crédito, após deduzir outros recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativos operacionais. Capítulo 2º do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 32º. O orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos e unidades orçamentárias, inclusive fundos, fundações, autarquias que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência social e contará, dentre outros, com recursos provenientes. Inciso 1º, das contribuições previstas na Constituição Federal. 2º, da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do município. 3º, do orçamento fiscal. E 4º, das demais receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos, fundos e entidades que integram exclusivamente o respectivo orçamento. Artigo 33º. Na elaboração do orçamento da Seguridade Social, serão observadas as diretrizes específicas da área. Artigo 34º. As receitas e despesas das entidades mencionadas serão estimuladas e programadas de acordo com as dotações previstas no orçamento anual. Capítulo 3º. Das disposições gerais, artigo 35º. A Secretaria Municipal a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e a Secretaria Municipal de Finanças farão publicar, junto à Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa, por projeto, atividade e elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores. Parágrafo único. Caso o projeto de lei orçamentária não seja aprovado até 31 de dezembro de 2024, a sua programação poderá ser executada até o limite de 1/12 do total de cada dotação em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, vedado o início de qualquer projeto novo. Artigo 36º. O projeto de lei orçamentária do município para o exercício 2025 será encaminhado à Câmara Municipal até 4 meses antes do encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento de sessão legislativa. Artigo 37º. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. Capítulo 4º das disposições finais. Só que ele estava fazendo as correções, então é colocará, botou um acento lá. O Executivo colocará. Isso.
Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 38º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como a alteração de suas competências ou atribuições. Artigo 39º. Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento 2025, ressalvados os casos autorizados em lei própria, os seguintes gastos. Inciso 1º. De pessoal e respectivo encargo, que não poderão ultrapassar o limite de 54% das receitas correntes no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea B do inciso 3º do artigo 20º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Segundo, pagamento do serviço da dívida e, terceiro, transferências diversas. Artigo 40º. Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados, atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta lei, bem como a manutenção e funcionamento dos serviços já implantados. Artigo 41º. Com vistas ao atingimento em sua plenitude das diretrizes objetivas e metas da administração municipal previstas nesta lei, fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de poder, contrair empréstimos observados a capacidade de endividamento do município, subscrever cotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários e outros necessários. Artigo 42º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Cristianópolis, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2024. Obrigado, vereador Renato. Vereador Marcos, os destaques de Vossa Excelência são emendas ou discussão? Qual que é a emenda? O senhor tem ela pronta? Presidente, eu não ia colocar emenda nesse projeto porque eu sou voto vencido, infelizmente, aqui. Mas eu não posso ser conivente, não posso ser conivente com esse artigo. O TCM recomenda de 5% a 15%. Não, de 5% a 15%, meu colega. O TCM, meu colega Renato Thomas sabe disso. De 15% a 20%? De 5% a 20%. O nosso colega Renato está falando 20%. Mas que vários projetos para trás aí, eu coloquei de 5% a 15%. E não acho justo liberar essa porcentagem de 60%. Meu colega Écio, você libera, ela pode gastar esse limite, além desse limite, sem pedir permissão para essa casa. Na legislação passada, o nosso colega Zé Carlos lembra, nós colocamos 5% a 15%. Nós conseguimos aqui porque a gente tinha maioria, 5 aqui. 2 vereadores brigou com a base e vieram com nós. E todo excedente que passava, o prefeito diário mandava aqui, ó, estou gastando com tal lugar, gastando em tal lugar. Que é o correto. Nós somos eleitos para fiscalizar. Então, meu colega, presidente, eu vou escrever aqui, redigir e entregar os 20%. Que igual o senhor falou que não vai ler minhas emendas, eu acredito também que o senhor pode aceitar a minha emenda escrita, vou redigir ela e vou entregar para a comissão. Eu acho que não tem problema nenhum, só apresenta ela por escrito aqui, redigido. Esse que o senhor está falando, esse destaque é a emenda que o senhor quer. É, essa é a emenda. Aí eu redigi ela, 20%, e depois redijo normal e entrego. Vereador Marcos e todos os demais vereadores. Hoje nós estamos na segunda votação, momento oportuno para apresentar as emendas prontas. Por quê? Por exemplo, esse projeto está aqui na casa desde o dia 15 de abril. Ele já deu para os senhores lerem e já redigiram a emenda de vocês.
as emendas de Vossa Excelência serão todas lidas, só não na sessão de hoje. A discussão é válida, a emenda do senhor vai ser, por favor, já peço Vossa Excelência que apresente ela por escrito até amanhã, visto que quinta é feriado. Hoje, vou apresentar hoje, eu vou entregar. Por favor, visto que quinta é feriado e sexta-feira é ponto facultativo, mas que todos os vereadores fiquem em alerta. A segunda votação é para entregar o que for emenda pronta à mesa, certo? Justamente para o projeto em si não sofrer prejuízo. Mas a sua emenda, obviamente, será aceita e será lida, vereador. Presidente, igual falou assim, tem que ser já ter elaborado. Eu não ia elaborar, igual eu falei aqui no plenário. Mas, infelizmente, minha consciência na hora não permite com essa irregularidade. Não pode na turma, sabe que o TCM recomenda uma porcentagem e está dando 40% a mais. Então, o não permitiu. Sim. Então, essa emenda vai ser feita aí. No artigo 19 é o quê? É a discussão? Só a discussão rapidinha, só a discussão. Fica à vontade. A coleta e reciclagem de lixo. Nós não temos reciclagem de lixo aqui, ou vai ter? É isso que eu estou falando aqui. Olha lá, será limitado de empenho e despesas. Não será objeto limitado, será ilimitado. Mas nós temos coleta aqui, reciclagem de lixo? Como que será, meu colega Renato? O lixo agora está tudo junto aqui. Então, no projeto, tinha que especificar. Vai ter, não vai ter? Minha opinião é que a coleta, sim. Mas reciclagem de só se tiver feito isso aí. Mas já que colocou ali, eu considero que tinha que tirar tudo, mas essa emenda? Não vou colocar emenda, só estou dando uma discussão aqui, a gente está discutindo aqui esse assunto. Tá. Não, mas só que... A opinião de cada vereador, obviamente, é muito válida. Só que a gente tem que entender que discutindo aqui. Só que a LDO é a programação para o ano que vem. Quem sabe o ano que vem nós não temos aí, além da coleta, nós não teremos a reciclagem. Nós temos que planejar, nós estamos planejando o futuro, correto? Nós estamos votando uma coisa que vai ser para o futuro. Quem sabe o ano que vem tem reciclagem, que seria muito bom. Torço para isso. Correto? Alguém mais no projeto? Alguém? Não? Vereador Renato, então esse projeto, como houve emendas, né? O vereador Marcos vai trazer a emenda dele, vai ser despachado às comissões e ele retornará para a conclusão. Então, como o presidente falou, então não precisa redigir, então entrega amanhã. Eu posso entregar amanhã ela. O senhor pode... eu entrego, faço amanhã sim. Vereador, o senhor pode entregar até amanhã, mas o ideal é que seja na segunda votação no dia. Não, tranquilo. Tá? Mas então, sendo assim, né, já que houve emenda, vai ter que despachar para as comissões e o vereador Renato pode dar seguimento na pauta de hoje. Pegue o mais, não. Projeto de lei para votação também de segundo turno, é o projeto de lei número 4, 6 de maio de 2024. Dispõe sobre alterações nas leis municipais número 707 de 2017 e número 728 de 2018, que dispõe sobre a reformulação do plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Cristianópolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Cristianópolis, Poder Legislativo de Cristianópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, aprova e a Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre alteração de dispositivos das leis municipais número 707, de 1º de janeiro de 2017 e número 728, de 21 de setembro de 2018. Artigo 2º. Os incisos 2º do artigo 31º e o artigo 38º e o artigo 40º, acrescido dos incisos 1º, 2º, 3º, a linha A, B, C, D, E, F, todos da Lei Municipal 707 de janeiro de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31º. O servidor poderá perceber, além do vencimento, as seguintes vantagens pecuniárias instituídas no Estatuto do Servidor Público e nesta lei. Inciso 2º, gratificação por desempenho de atividade complementar a ser regulamentada por lei específica. Artigo 38º, o servidor investido em cargo de provimento em comissão
poderá optar pela remuneração total deste cargo ou pela remuneração correspondente ao vencimento de seu cargo efetivo acrescido de 50% do vencimento fixado para o cargo em comissão. Artigo 40º. Ao servidor público investido em função de confiança é devida uma gratificação, FG, pelo seu exercício no valor correspondente à função constante no anexo 2º desta lei, além do vencimento observado o seguinte. Inciso 1º. Provimento da função comissionada é privativo de servidor ocupante de cargo efetivo. Segundo, a designação para o desempenho de função de confiança importa a obrigatoriedade de cumprimento de jornada de 8 horas diárias de trabalho. Terceiro, a função de confiança, a linha A, reveste-se de natureza transitória, sendo dispensável, portanto, a qualquer tempo o servidor nela investido. B, não é atribuível à pessoa comissionado ou temporário, bem como não é cumulativa com remuneração à base de subsídio. C, independente de posse de, a gratificação dela decorrente será percebida cumulativamente com o respectivo vencimento, salário ou remuneração pelo exercício de cargo de provimento efetivo. C, somente será devida em razão do efetivo exercício das atividades a ela correspondentes, considerando-se também, para esse fim, somente os afastamentos em razão de férias, luto, licença, paternidade, casamento e até o limite de 180 dias nos casos de licença maternidade ou de tratamento da própria saúde. F, não integra a base de cálculo para efeito de concessão de qualquer outra vantagem pecuniária, inclusive para aposentadoria e contribuição previdenciária. Artigo 3º. O anexo 1º, com o quadro de pessoal da Lei Municipal nº 707, passa a vigorar com a seguinte redação. Denominação dos cargos e quantitativo. Agente administrativo 13, agente arrecadador 2, agente comunitário 12, agente de combate a endemias 4, agente de contratação 3, agente de departamento pessoal 4, assistente administrativo 14, assistente social 3, auxiliar de almoxarifado 10, auxiliar de enfermagem 3, auxiliar mecânico 3, auxiliar de serviços gerais 26, chefe do posto avançado judiciário 2, controlador interno 2, cozinheira 4, eletricista 2, enfermeiro 4, escriturário 4, executor administrativo 6, farmacêutico 2, faxineiro 10, fiscal de obras de postura 3, fiscal de tributos 3, fiscal sanitário 3, jardineiro 4, mecânico 5, médico 5, mestre de obras 1, monitor infantil 11, motoristas 23, odontólogo, odontólogo 1, operador de máquinas pesadas 8, operador de máquinas leves 2, pedreiro 7, psicólogo 3, porteiro servente 8, recepcionista 4, técnico de enfermagem 8. Porteiro servente, eu tenho um destaque nele. Tá. Técnico de enfermagem 8, técnico de informática 1, técnico de saúde bucal 1, vigilante 8. Eu tenho destaque também eu tenho destaque no artigo 3. Vereador, fica o destaque no quadro do artigo 3º. Aí você fala qual que quer na hora. O que você. Pô, fica mais fácil. Artigo 4º. O anexo 2º, com as funções de confiança, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2º, funções de confiança. Denominação, valor e nível. Assessor de controle interno, 1.500, FC 05. Assistente de departamento de compras, 350, FC 01. Auxiliar administrativo de previdência própria municipal, 880, FC 3. Chefe clínico da UBS, 3.000, FC 07. Pode passar, Não, tem que falar. Não, assim, é porque o colega João Vitor,
vereador aí, para você ter um destaque nisso aí. Tem que falar o destaque aí. Tem que falar, todo mundo. Vereador Marcos, o destaque vai ser em anexo, no anexo. Então, assim que o vereador Renato acabar a leitura... Do anexo? Ué. Ah, tá. Não tem em um só lugar. Entendeu? Pode Até ser. para facilitar a leitura. Aí a gente desmembra os Sim. destaques dentro do anexo depois. A gente vai despacha. Sim. É só se falar o destaque nesse anexo. Chefe de Departamento de Compras 1500 FC05, chefe de atendimento hospitalar 500 FC02, chefe de setor de apoio ao executivo 1500 FC05, diretor financeiro de Previdência Própria Municipal 1000 FC04, gestor de Previdência Própria Municipal 1500 FC05, chefe da Comissão de Licitação 350 FC1, assessor do agente de contratação 2000 FC06. Artigo... Aí ficou destaque no anexo 2º do artigo 4º. Artigo 5º, anexo 3º, com o quadro transitório, extinto quando vagar, conforme artigo 144 da Lei Municipal número 107, 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 3º. Destaque nesse anexo também. Quadro transitório, extinto quando vagar. Cargos e quantitativos. Atendente hospitalar 6, auxiliar de arquivo e protocolo 3, auxiliar de educação 7, auxiliar de higiene bucal 1, biomédico 1, contador 1, copeira 3, gari 15, merendeira 10, procurador 1, telefonista 1. Artigo 6º. O anexo 7º, com a descrição detalhada das funções da Lei Municipal nº 707/2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 7º. Descrição detalhada das funções. Cargo: agente administrativo. Decisão sumária: organizar e executar atividades administrativas e de apoio a trabalhos técnicos como levantamento, análise e compilação de dados, elaboração de pareceres e relatórios em geral, acompanhamento de legislação específica, distribuição de tarefas e outras necessárias à consecução dos objetivos de sua área. Pré-requisito: ensino médio completo, segundo grau completo, curso de informática básica, aprovação em concurso público, carga horária 40 horas semanais. Descrição detalhada: planejar, executar e controlar os trabalhos de rotina do setor onde estiver lotado, bem como supervisionar servidores, distribuindo tarefas e prestando-lhe orientações necessárias. Preparar pareceres e informações, efetuando levantamentos de dados, preparando e dirigindo relatórios demonstrativos e correspondências oficiais, examinar, instruir e informar processos sobre assuntos de sua área de atuação, proceder à análise dos problemas ocorridos fora da rotina, verificando documentos, normas e regulamentos vigentes, visando propor alternativas viáveis, participar sobre orientações das fases de planejamento, organização, coordenação e ou execução, assim como controle das atividades desenvolvidas no órgão, executar tarefas administrativas de apoio técnico quando necessário, acompanhar e sugerir a atualização das normas pertinentes à sua área, solicitar providências para conserto de máquinas de escritório, reparo de móveis, equipamentos e instalações diversas, consolidar mensalmente dados estatísticos referentes aos atendimentos especializados ambulatoriais e hospitalares feitos à comunidade e aos servidores, informar e atender aos usuários e ao público feitos em geral, solicitações ou reclamações referentes às atividades ligadas à sua área de atuação, transcrever dados de documento-fonte, armazenando-os em computador de acordo com o programa utilizado e efetuar consultas em terminais de vídeo, executar atividades relacionadas com compras, estudando os pedidos, consultando fornecedores, efetuando e controlando pagamentos, classificar e arquivar sistematicamente cartas, fichas, documentos, fitas e outros materiais, manter atualizados os arquivos, completando-os e aperfeiçoando o sistema de classificação, fazer os registros e o controle do alistamento militar, preenchimento e certificados e formulários próprios, conforme as normas
tá só o, mas é do Ministério do Exército, prestando as informações necessárias, preencher o documento de arrecadação federal DARF, das taxas federais, incidentes sobre os atos praticados relativo ao serviço militar, emitindo mapa de controle e promover campanhas de divulgação do serviço militar, executar outras tarefas correlatas. A formatação aqui é triste, né? Podia ter Primeiro secretário, Podia ter colocado mais espaço. você acha que tem a necessidade dessas competências? Porque assim, creio que nós temos que ler os artigos, onde tem, por exemplo, as emendas do vereador Marcos, as minhas, e as competências, eu acho que a gente não precisa ler só os artigos, não? Andressa, eu acho que a gente tem que ler só os artigos, não? As competências não há necessidade de ler, Se não tiver emenda, for acesso do plenário. Você tem que Então eu quero. jogar para o plenário. Então eu quero perguntar ao Se tiver alguma plenário. emenda, já cita ela. Então eu quero perguntar ao plenário se a gente pode pular a leitura das competências e passar direto para os artigos. Por você, tudo bem, vereador? Vereador Leite, vereador Fabiane, vereador Renato. Se tiver alguma Chama o vereador José Carlos lá, que eu preciso dele para essa. Nós não temos código para. Ah, não, deu 5. Perdão. Então, vereador Renato, faça só a leitura dos artigos. Eu não sei. Para trás ou para frente? Mas é no sentido de mudar a competência do profissional? Então não tem Não, emenda. então. Então não tem emenda. e qual tem, fala só em qual cargo que tem. Não, mas igual falou, não vai mudar a competência, vai mudar só A competência vai ficar do Da mesmo. competência não, Tá, não deixa tem eu emenda. analisar aqui. Mas é porque tem pré-requisito, vai mudar algum pré-requisito. É, tem também. Nas suas Depende emendas, dos vereador Marcos, vereadores. muda a competência, muda algum pré-requisito para... nenhum, vai só alterar. É quantidades? Não, então não. Então não tem emendas nas competências. É, não tem, os vereadores presentes, ninguém falou nada. Que conste em ata que no projeto 04, por decisão do plenário, foi dispensada a leitura das competências, tá? Isso. Vamos. Peraí, vamos aqui passar até no. Obrigado aos nobres pares, que está muito perto. Tem que fazer isso mais longe. Maior e não colado um no outro. Não, até que enxerga, mas mistura, né? Olha aqui. Esse aqui já é outra formatação. A letra ficou menor ainda. Olha aqui. Não, mas não há necessidade mesmo. Se não tem emenda, todo mundo já viu de trás para frente isso. Ó, então passamos para o artigo 7º. Tem alguma emenda? Ainda dá tempo ainda. Se tiver, a gente lê só onde foi a emenda. Ah, perdão. Você colocou, né? Bem lembrado. Eu preciso que você leia o cargo de assistente social e psicólogo. Obrigado, Andressa, pela recordação. Me perdoem, meus pares. Ixi, aonde que tá? Nós você temos o cargo de assistência social aqui, ó, vereador. Pode lê-los aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que é bom, né? Ó, presta atenção aos nobres pares e à população que nos assiste. Tá, mas Deixa eu aqui, achar ela aqui. presta atenção. Aqui no cargo de assistência social, estava 20 horas. Nós estamos pedindo uma emenda para que passe a 30 horas, de acordo com a legislação federal, correto? E no cargo de psicólogo, a carga horária era de 20 horas. Nós estamos passando para 40 horas. E essas aqui... Achou, vereador? Então que leia os dois, só para a ciência do plenário e também da população. Psicólogo, cargo psicólogo, descrição sumária, participar de programas psicossociais, orientar indivíduos e grupos, coordenar equipes e atividades de área afins, realizar tarefas administrativas relacionadas à área da psicologia, desenvolver e participar da construção do conhecimento prático e científico da área. Pré-requisitos:
ensino superior completo em psicologia e respectivo registro no conselho da classe, aprovação em concurso público, carga horária 20 horas semanais. Esse marco como destaque, Andrés, porque esse nós estamos pedindo uma emenda para 40 horas semanais. Próximo é, Assistente social. deixa eu achar ela aqui. Provavelmente no começo. Merendeira. Acho que não tá por ordem de coisa não. Tá a ordem de meia bagunça. Se você achar as competências do assistente social, você me fala a página. Aqui não tem página. Não tem Não, página? não pagino isso aí, não. Deveria. Eu já desisti de pedir. Andressa, aqui fica essa anotação também. Se tiver a possibilidade de paginar, de colocar o nome nas páginas, para facilitar a leitura do projeto, se tiver a possibilidade. Onde tá estranho? Na página 11, então, está perto. Assistente social. Assistente social. Aqui. Cargo assistente social, decisão sumária, realizar atendimentos ao público, desenvolver projetos que atendam às necessidades da comunidade, criar vínculos com outras entidades assistenciais, realizar trabalhos administrativos e burocráticos. Pré-requisitos: curso de graduação de nível superior, bacharelado em serviço social e respectivo registro de classe. Aprovação em concurso público, carga horária 20 horas semanais. Tem mais algum? Destaque nesse, né, Andressa? Passaremos para 40. O pedido de emenda é para 40 horas. Agora só. Esse projeto vai ter só os artigos. As emendas passa lá e tem que ler todas aqui. É bom mesmo. Vamos então, seguindo, artigo 7º, anexo 1º do quadro de carreiras da Lei Municipal 728/2018, passa a vigorar com a seguinte redação: cargos, classe, níveis e percentuais. Todas as classes é classe 1. Auxiliar de mecânico, nível 1, nível ensino fundamental incompleto. Nível auxiliar de serviços gerais, nível, a classe também é 1, né? Nível 2, 2, nível ensino fundamental completo. Cozinheira, também classe 1. 3, nível ensino médio completo ou curso técnico de nível médio na área de atuação. Cozinheira e copeira, né? Pelo que está falando aqui. Faxineiro, jardineiro, merendeira. Na verdade, todos esses. Todos eles, né? Porteiro, servente, operador de máquinas pesadas, operador de máquinas leves, pedreiro e vigilante. Alguma de vossas excelências tem emenda nesses quadros? E tem um percentual que é 15% de um nível para o outro. Porque se não tiver emenda... Está excluindo esse cara, está excluindo esse copeira. Vereador Marcos, tem que se atentar que está excluindo eles quando vagar, né? Enquanto eles não tiver vaga, eles têm que constar em lei, porque eles têm que ter as competências e também os valores de ingresso, né, de porcentagem que vão ganhar dinheiro. Alguma de vossas excelências tem emenda nesses quadros? Então peço novamente a autorização de vocês para que flua a leitura dos quadros. Vereador Marcos, tudo bem? Não, mas esse... Tem vários quadros. Tem vários quadros, mas os quadros são rápidos. É rapidinho. É bom para quem nos assiste, isso aqui é bem rápido. Os cargos agora da classe 2, também de percentual de 15% de um nível para o outro, são os seguintes: agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de higiene bucal, eletricista, recepcionista, motorista, mestre de obras e mecânico. Níveis: nível 1, nível ensino fundamental completo. 2, nível ensino médio completo ou curso técnico de nível médio na área de atuação. 3, nível superior completo. E 4, curso de especialização pós-graduação lato sensu. Agora a classe 3 são os seguintes cargos:
assistente administrativo, atendente hospitalar, auxiliar de educação, auxiliar de enfermagem, agente administrativo, agente arrecadador, agente de contratação, agente de departamento pessoal, chefe do posto avançado judiciário, escriturário, fiscal de obras e postura, fiscal sanitário, fiscal de tributos, monitor infantil, técnico de higiene bucal, técnico em enfermagem, técnico em informática. A classe vai ser 3 níveis. 1. Nível ensino médio completo ou curso técnico de nível médio na área de atuação. 2. Nível superior completo. 3. Curso de especialização pós-graduação, lato sensu. 4. Curso de pós-graduação stricto sensu. Também percentual de 15% de um nível para o outro. Agora, cargos para classe 4 são assistente social, controlador interno, enfermeiro, executor administrativo, farmacêutico, psicólogo. Níveis: 1. Nível superior completo. 2. Curso de especialização, pós-graduação, lato sensu. 3. Curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado. E 4. Curso de pós-graduação stricto sensu, doutorado. Também percentual de 15% de um nível para o outro. A classe 5 agora, médico e odontólogo. Os níveis: 1. Nível superior completo. 2. Curso de especialização pós-graduação lato sensu. 3. Curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado. E quarto nível é o curso de pós-graduação stricto sensu, doutorado. Também percentual de 15% de um nível para o outro. Artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Cristianópolis, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de maio de 2024. Obrigado, vereador Renato. O projeto 04 recebe emendas que serão despachadas para as comissões devidas e voltará na próxima sessão para apreciação das emendas e sua votação em segundo turno e final. E não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro essa sessão encerrada. Obrigado a todos.